Vamos começar a leitura do livro de Filipenses. Então, peço que abram comigo Filipenses 1. Vamos começar lendo o texto, amém? Filipenses 1, vamos ler desde o versículo 1, que diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar algum sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, como também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem o que ainda enfrento. Então, como vimos, essa é uma carta que Paulo e Timóteo estão escrevendo para a igreja de Filipos, em direção aos filipenses. Talvez ele estivesse preso em Éfeso, tem uma divergência com relação a em que lugar que ele estava preso, mas a mensagem central de toda a carta é que Deus é aquele que começa e finaliza toda a obra da graça, toda a obra do Evangelho. E ele está se alegrando com os filipenses. Então, essa introdução, esse primeiro capítulo, ele já traz
um resumo de todas as coisas que ele vai trabalhar mais detalhadamente ao longo da carta. É como se fosse uma apresentação. Primeiro ele está agradecendo, do 1 ao 11 ele está agradecendo a cooperação que eles têm tido, que eles não têm tido só uma fé de palavras, não só de crer e dizer que crer, mas de ação também, porque ele teria recebido o apoio financeiro da igreja de Filipenses, que era uma coisa muito difícil, inclusive, porque você tinha que fazer toda a arrecadação do dinheiro e alguém tinha que fazer uma viagem perigosa até a prisão para levar esse sustento, né? E qualquer prisioneiro naquela época, qualquer pessoa que estivesse na prisão, ela não era uma prisão paga pelo Estado, era paga pelo prisioneiro. Então, o prisioneiro, o sustento do prisioneiro, o que ele teria acesso ali de comida, de materiais, qualquer coisa, dependia dos recursos que ele recebia. Então, Paulo estava agradecendo isso, né? Agradecendo porque eles se moveram em direção à fé deles, não foi só de palavras, mas foi de ação. Por amor ao Evangelho, por amor ao trabalho de Paulo, eles mandaram recursos financeiros para que ele fosse sustentado na prisão. Então, ele está falando de participar, né? Por meio de tudo que vocês fizeram, vocês estão sendo participantes da graça que foi ministrada a mim, né? Então, a graça do Senhor que ele se estende que se estende a nós, que nos alcança, ela precisa produzir ações também. Já é um primeiro ponto para a gente pensar, né? O quanto que a gente tem se sentido movido de fato e transbordante do amor do Senhor para fazer algo pelo Evangelho. O que a gente tem usado dos recursos que tem à nossa disposição. E aí eu não estou falando só dos recursos financeiros, embora também, mas todas as nossas ações, como a gente tem tratado os nossos vizinhos, como a gente tem visto as pessoas em necessidade e atendido com o que a gente tem nas nossas mãos, como que tem sido a nossa prática do Evangelho. E ele fala também ele fala de estar convencido que o Senhor é fiel e justo para completar a boa obra que ele está fazendo. Qual a boa obra? A obra da graça, né? A obra de restauração, a obra de transformação. Olha, eu tenho visto que o Senhor começou a fazer e ele vai completar. Ele está falando da fidelidade do Senhor em completar todas as coisas. E a gente precisa lembrar sobre isso também para a nossa vida. Aquilo que o Senhor começou a fazer em você, aquilo que Ele começou a semear de alegria, de paz, de transformação de mente, de transformação de emoções, de coração, Ele vai completar. O trabalho dele não terminou. Até o dia de Cristo Jesus, o Senhor vai continuar trabalhando em você. Então, mantenha o seu coração firme nisso. Outro ponto importante é que ele fala a respeito do amor. No versículo 9, ele fala que o amor de vocês aumente cada vez mais em todo conhecimento e percepção para discernimento do que é melhor. Interessante que a gente não liga facilmente essa questão do amor ao conhecimento. A gente fala do amor como se ele fosse só uma emoção, como se ele fosse só um sentimento, mas ele liga ao conhecimento e percepção, dependendo da versão está escrito da sabedoria. Então, eles não são uma coisa separada. A entrega ao Senhor, ela é de todo o coração e isso inclui a mente, isso inclui o que a gente tem de conhecimento, de aprofundar o entendimento do Senhor, que vai nos trazer discernimento de entender o que é bom e o que é mal, que é isso que ele está falando. Discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Então, o nosso amor pelo Senhor, transbordando, ele vai refletir em ações para com os nossos irmãos e vai nos ajudar a ter sabedoria, conhecimento, discernimento do que deve ser feito. A gente não vai precisar depender de que alguém diga para a gente o que é certo ou o que é errado, mas a gente vai receber dos frutos de justiça por meio de Jesus. É isso que ele está falando aqui, que o Senhor vai nos ensinar. Conforme a gente ama mais ao Senhor, Ele vai nos ensinar o que é justo e o que não é, o que é certo e o que não é. Então, a gente precisa buscar mais ao Senhor, a gente precisa buscar a palavra do Senhor para que a gente se aprofunde nisso.
para que a gente aprofunde a nossa entrega, para que a nossa entrega não seja superficial, para que o nosso amor por Deus não seja superficial. Amém? Que Ele completa a obra em nós. E essa é a clareza que a gente precisa ter, que Ele faz, Ele cuida. Então a gente não precisa ter medo. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir amar mais ao Senhor? E se eu não conseguir saber o que é certo? O Senhor está com você. Ele completa a obra, Ele guia todas as coisas. Então, confie no amor do Senhor enquanto você se entrega a Ele. Amém? E faça dessa oração de Paulo a sua oração também. Senhor, que aumente, que o meu amor pelo Senhor aumente cada vez mais. E mais em conhecimento, e mais em graça. Que eu seja habilitado para mostrar frutos de justiça. Mostrar frutos de que eu sirvo ao Senhor, mostrar frutos de que eu amo ao Senhor. Então, habilita-me, Senhor, me fortalece, me enche. E aí ele fala sobre a questão de sofrimento. Quando ele entra do versículo 12 ao 18, ele começa a falar sobre a prisão dele. E falou, olha, eu quero que vocês saibam o que aconteceu, aquilo que me aconteceu teve um efeito contrário. As pessoas queriam que eu parasse de pregar o evangelho, me colocaram na prisão e o que tem sido feito é o contrário, porque não tem ninguém da guarda que não saiba que eu não estou preso por causa de Cristo. Não tem ninguém que saiba disso, que não saiba disso. Está evidente que é por causa dele que eu estou aqui. E aí, por causa disso, mais pessoas estão falando do Evangelho. Né? E os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão perto, eles estão sendo motivados no Senhor pela minha prisão, anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, a prisão dele, ele está falando, olha, não fiquem preocupados que isso pare o Evangelho, porque a minha prisão fez com que os outros irmãos anunciassem com mais ousadia. Aí a pergunta para nós, se começasse realmente a ter prisão dos pastores, a gente ia se esconder debaixo da terra? Ou a gente ia anunciar a palavra do Senhor com ainda mais ousadia? Senhor, aumente o nosso amor em conhecimento e toda percepção e discernimento do que é melhor. Senhor, aumente nosso amor para que a notícia, qualquer que seja a notícia, qualquer que seja o problema, qualquer coisa que enfrentarmos, a gente anuncie com ainda maior determinação e destemor a palavra do Senhor. Amém? Então, a grande notícia aqui que ele traz é de que Deus tornou aquilo que era mal, aquilo que todo mundo veria como danoso, como problemático, Deus tornou em bem. Ele tem o controle de todas as coisas, semelhante ao que foi feito com José. A gente sabe que ele foi, por inveja, vendido pelos irmãos, passou por diversas coisas, por diversos problemas quando ele estava no Egito, até que o Senhor o fez governador. E quando os irmãos dele, preocupados com a morte do pai, preocupados que ele iria se vingar, ele disse, olha, vocês não se preocupem com isso, porque aquilo que vocês planejaram mal, Deus tornou em bem. Então, a gente também precisa deixar essa palavra criar raiz no nosso coração, que qualquer que seja o mal que a gente enfrentar, qualquer que seja a circunstância difícil que a gente enfrentar, o Senhor transforma em bem, para a glória dEle. Então, mesmo os nossos sofrimentos, mesmo as nossas dificuldades, mesmo os nossos momentos de maior angústia e tristeza, eles podem produzir bem. Deus produz bem. Deus faz tornar em bem. Deus faz tornar em ousadia. Deus faz transformar em difusão maior da palavra. Deus faz transformar em amor. E Ele transforma a nós também, para que sejamos mais parecidos com Jesus. E isso é tão importante que ele continua falando que tem alguns que pregam a Cristo por inveja ou rivalidade. Enquanto alguns fazem de boa vontade, ainda tem outros que estão falando porque também querem falar, ou porque querem discutir o que o outro está falando. E aí ele fala, eles estão pregando por motivo egoísta? O Senhor que cuida disso. O que importa é que Deus esteja sendo
glorificado. Então, desde que a palavra que eles estão dizendo é que Jesus é o verdadeiro Senhor do mundo, eu vou celebrar que o Rei tem sido anunciado. Porque Deus tem cuidado desse desfecho, Deus tem cuidado disso. Então, mesmo a gente, num tempo de difusão da palavra, em que as pessoas distorcem as coisas, distorcem a palavra de Deus, e muitas vezes deixam a gente irado e com vontade de retrucar, a gente precisa lembrar de anunciar aquilo que é verdadeiro. Anunciar aquilo que é do Senhor. Anunciar que Ele é o verdadeiro Senhor de todo mundo, que é Ele que cuida de todas as coisas. E aí, se as pessoas estão anunciando por motivo egoísta, por vanglória, por discussão, o problema deles, o Senhor vai transformar isso em bem, o Senhor vai tornar isso em bem. Vai fazer com que minimamente, talvez as pessoas curiosas busquem o que mais se fala sobre aquilo e encontrem o Senhor. Encontrem a verdade do Senhor sendo ministrada. E tudo aquilo se reverta para a glória do Senhor. Amém? Depois ele vai avançando do 18 a 26. E ele vai falando sobre a questão de, olha, eu vou me alegrar porque sei que tudo isso que aconteceu vai resultar na minha libertação. Ele fala, olha, eu sei que eu vou ser livre de alguma forma. E até ele fala, se pela vida ou pela morte, eu não sei. Eu estarei livre. Se eu vou sair daqui e estar com vocês, ou se eu vou morrer e estar com o Senhor, eu sei que eu vou sair daqui. Eu vou estar livre daqui. E aí fala, que o Senhor seja glorificado, seja por um desfecho, seja por outro. Eu sei que se eu pudesse morrer e estar com o Senhor, seria melhor. E aí ele não está fazendo isso num sentido de depressão, né? No sentido de estar deprimido e falar, Senhor, me leva, que eu prefiro a morte. Mas não, de olha, tudo que eu faço, todo o trabalho que eu faço é para glorificar o Senhor. Então, se eu vou morrer glorificando ao Senhor, que assim seja, vou estar mais perto do Senhor antes de vocês. Mas se eu tiver que estar aqui, ele fala, né? Eu acredito, estou convencido que devo permanecer e continuar com vocês para seu progresso e alegria na fé. Então, eu acredito que o que o Senhor tem para mim nesse momento é trabalhar ainda com vocês, é ser útil para vocês. Então, eu creio que o Senhor vai me manter aqui. Mas como tem sido a nossa fé nesse sentido? A gente tem orado da mesma forma? Senhor, quer eu morra, quer eu viva, eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor? Né? Ou será que a gente fica com medo? Medo do que pode nos trazer a paz, medo do que pode nos tirar a paz, medo do que pode nos perturbar, medo do que pode tirar a nossa saúde ou a saúde dos nossos queridos. Ou a gente tem tido a confiança de que o Senhor tem todas as coisas sob o controle das suas mãos. De que está tudo debaixo do poder do Senhor. E que qualquer mal, qualquer problema, Ele pode tornar em bem. Então, que essa carta, assim como foi encorajamento para os filipenses, que seja encorajamento para nós também de permanecermos na fé. Do 27 ao 30, ele vai falar justamente sobre essa questão da oposição. Né? Que não sejam intimidados. No 27, ele começa com, não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de vocês na minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem num só espírito, lutando unânimes pela fé, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Porque eles podem querer intimidar, podem querer matar o corpo, como ele fala em muitas outras ocasiões, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, que é do Senhor, que é o Senhor que cuida de nós, que é Ele que cuida de todas as coisas. Então, não temam a oposição. Significa que a gente vai ter muitas tentativas de oposição, muitas tentativas de intimidação, muitas coisas vão acontecer para provocar a nossa fé, para provocar-nos a desistir. E o convite é, permaneça no Senhor. Coloque os seus pés firmes no Senhor. Lutem pela fé. Lutem pela palavra do Senhor.
E aí o nosso comportamento, então, ele vai ser correspondente com isso, e isso vai provocar a ira das pessoas. Porque a gente vai lutar pela fé, vai lutar pelo que é certo, vai trabalhar para que nossa vida produza frutos de justiça. E as pessoas vão fazer oposição. E ele ainda encerra falando, né? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então, o sofrimento para o cristão, ele vai vir, mais cedo ou mais tarde. O sofrimento vai vir. A dor vai vir. O problema vai vir. E nós somos convidados a enfrentar cada uma dessas coisas com a confiança daquele que está no Senhor. Com a confiança daquele que permanece na fé. Amém? Qualquer que seja a dor, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a prisão, estar firmes no Senhor, sabendo que qualquer coisa, qualquer questão que acontecer a nós, que produza fruto de justiça para louvor e glória do Senhor. Que produza fruto que mostre para as pessoas que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Rei de toda a terra, que Ele é o Senhor soberano e que não há o que as pessoas levantem de questionamento. Ele continua sendo o verdadeiro. Ele continua sendo aquele que era, que é e que há de vir. E é essa convicção de que ninguém pode roubar. Não importa o que façam com o nosso corpo, não importa o que façam com a nossa vida, com as pessoas, com as circunstâncias à nossa volta, eles não podem tirar isso de nós. Ninguém pode tirar isso de nós. A confiança de que nós somos do Senhor. A confiança de que quem controla o nosso desfecho, quem controla qualquer coisa é o Senhor e que qualquer mal, até uma prisão, até uma tortura, Deus pode tornar em bem. Produzindo graça, produzindo verdade, produzindo transformação, produzindo salvação, inclusive, para as pessoas à nossa volta. Sem tirar a nossa alegria, sem tirar a nossa firmeza, porque nós vamos ser revestidos da alegria e do amor do Senhor e proclamar a palavra com ainda mais ousadia, qualquer que seja a circunstância que nós estivermos. Amém?